agora é hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Nós vamos meditar nessa noite alguns versículos, um salmo muito conhecido que é o Salmo 46. Mas eu vou ler aqui o versículo 10 que fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nós temos em outras versões, esse aquietai-vos, nós temos uma versão que fala assim: parem de lutar e sabei que eu sou Deus. Quando Deus está falando para parar de lutar, não é você parar de perseverar, parar de confessar a palavra, é nós pararmos de fazermos aquilo que não é espiritual. É nós tirarmos as armas naturais de uma guerra que é uma guerra espiritual. Então, aquilo que é natural não vai funcionar na guerra espiritual. Na guerra espiritual, nós vamos precisar das armas espirituais, da armadura de Deus, que está em Efésios, no capítulo 6, a partir do 10. Quando Paulo descreve toda uma armadura e ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele fala do capacete da salvação, ele fala da couraça da justiça, ele fala do escudo da fé, ele fala dos pés calçados com a preparação do evangelho da paz. São armas espirituais que Deus vai nos dando diariamente para combatermos combates espirituais. Levantes do inimigo em qualquer área da nossa vida ou da nossa família ou de qualquer pessoa que nós somos chamados por Deus para estar orando e para estar ajudando. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, a pessoa está na maior luta, uma luta terrível, e nós temos que estar ali orando, meditando na palavra, confessando uma palavra. Aí chega uma pessoa e fala assim, não, essa pessoa está assim, era bom ela fazer uma viagem para distrair a cabeça dela, mas se você fizer a viagem, a luta vai dentro de você. Paulo falou, eu estou vivendo combates por dentro, combates por fora, não importa onde estava, não importa o lugar geográfico. Se você está vivendo um tempo de tristeza, de angústia, de ansiedade e de preocupação, se você está sendo assolado e atacado na tua mente, se você mudar de ambiente, isso vai mudar? Não vai. A luta vai para o próximo ambiente, a luta vai para o próximo lugar. O que nós temos que fazer é resistir o inimigo aonde nós estamos, naquela situação, com armas espirituais. Então, parem de lutar e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a pessoa, quando lê aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ou pare de lutar, e a pessoa para de orar, a pessoa para de louvar, a pessoa para de confessar a palavra, de meditar a palavra, aí depois fala assim, eu entrego tudo na mão de Deus e seja feita a vontade de Deus. Não, isso aí é só uma fuga. Isso aí, o que pode estar acontecendo? Eu estou cansada nessa luta, nessa batalha. Então eu pego esse texto e interpreto de uma maneira que vai me agradar. Então eu quero dar no pé, aí eu pego e falo isso aí. Não, agora eu vou parar de orar com tudo, vou entregar tudo na mão de Deus e seja feita a vontade de Deus. Não, não é isso. Parar de lutar não é isso. Parar de lutar é baixar as armas naturais. As armas naturais.
E o que vai funcionar? Por exemplo, às vezes nós pensamos assim, não, nós vamos sentar lá com aquela pessoa e vamos conversar com aquela pessoa. E às vezes você vai lá e conversa com a pessoa e às vezes sai até uma briga. E sai até um confronto. Porque a mente da pessoa ainda está perturbada. E nós vamos ter que ficar orando ainda por aquela mente, repreendendo em nome de Jesus o mal que está naquela mente. A gente vai pedir a Deus para abrir os olhos daquela pessoa. Aí depois vem a conversa. Então a conversa numa guerra espiritual nem sempre vai funcionar. E quando a pessoa não quer conversa, por conta de tanta opressão que ela já está enfrentando, que ela já está passando. E quando, vamos visitar aquela pessoa, e a pessoa quer ficar sozinha. Ela não quer papo com ninguém, não quer conversa com ninguém. Não, mas a gente tem que se dedicar. E quando a pessoa não quer receber dedicação, ela está fechada para dedicação. Ela está fechada para relacionamento. Não é insistindo com ela que essa situação vai cair por terra. É perseverando em fé. É insistindo no mundo espiritual. É resistindo o inimigo. Então essas armas naturais que tem que parar. Aí a pessoa fala, não, mas eu vou levar aquela pessoa num lugar e aquela pessoa vai almoçar naquele lugar, naquele ambiente bonito, naquele ambiente bacana, e quando ela chegar lá, sabe, ela vai melhorar muito. Não vai. De repente a pessoa vai, fica mal-humorada, fica emburrada, não quer comer nada, porque ainda tem uma presença maligna na vida dela, que não é o almoço que vai repreender, não é uma comida, não é um ambiente, mas é o poder e autoridade do nome de Jesus. Isso é válido depois. Isso tudo é válido depois, mas no combate espiritual, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que colocar a pessoa diante de Deus, nós temos que repreender em nome de Jesus aqueles pensamentos malignos, aqueles sentimentos malignos, aquelas limitações de medo, de ameaça que o inimigo colocou em volta daquela pessoa, que ela não consegue se abrir. Ela é uma pessoa recuada para conversa, recuada para relacionamento, recuada para o diálogo, porque ela está limitada por forças malignas que não deixa ela se abrir, não deixa a pessoa se abrir. Às vezes a pessoa foi muito machucada, foi muito traída. O próprio recuo é uma defesa. Ela está recuando porque ela acha que ela está se defendendo. Então ela não escuta nada e não escuta ninguém. Ela fica naquele mundo dela que ela criou, limitada por esses medos, limitada por essa insegurança, limitada por pensar e imaginar que vai ser ferido de novo, vai ser ferida outra vez. Então ela prefere se fechar. E é você que vai lá e vai ficar abrindo aquilo ali? Não. É eu que vou lá e vou ficar abrindo aquilo ali? Não. Mas eu posso ir diante de Deus e colocar aquela pessoa diante do Senhor e começar a orar por ela. Oração de intercessão é pedir pelo outro, é clamar pelo outro e entrar na brecha do mundo espiritual pela vida daquela pessoa. Pode ser um filho, pode ser uma filha. E outra coisa, aquela pessoa, de repente, ela nem precisa ficar sabendo que você está fazendo aquilo. A hora que Deus quiser que aconteça uma aproximação para ter um trabalho melhor, espiritualmente falando, aí Deus vai trazendo e Deus vai fazendo. Mas enquanto isso, você vai orando, você vai clamando, você vai colocando a pessoa diante de Deus e você vai fortalecendo aquela pessoa com a sua oração. Você vai jejuando pela vida dela
E Deus vai te dando até estratégia de como chegar naquela pessoa, de como chegar naquele lugar. E Deus vai te dando estratégia como ela vai ser tocada, como ele vai ser tocado. E Deus vai colocando a palavra na nossa boca, a palavra certa. Deus vai nos dando uma unção para trabalharmos nessa pessoa, nessa situação, em nome de Jesus. Então, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Baixa a guarda. A guarda de quê? Das armas naturais. E comece a orar. Aí, de repente, você está falando com a pessoa está te agredindo, a pessoa está te dando fora, numa linguagem popular, e você vai ficar ali para quê? Para levar mais fora. Você vai ficar ali para quê? Para ser mais agredido? Deus não quer que você leve fora, nem que você seja agredido, mas Deus quer que você ore por aquela pessoa. E nem sempre precisamos ficar perto de quem estamos orando. Quando não dá para ficar perto por causa do outro, por causa da agressão verbal, ou por causa de tanta coisa que o outro está fazendo, você se afasta e você continua orando. Continua orando. E continua clamando pela vida daquela pessoa, confessando a palavra de Deus, até que Deus vai se movendo e vai tirando toda aquela treva daquela situação e vai trazendo de volta, e vai abençoando, e vai aproximando, e vai tocando, às vezes, até na vida conjugal. As pessoas se agridem, se maltratam, se violentam, agressões físicas e verbais. E a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, mas Ele é um Deus de paz. Aí o que acontece? Às vezes há um afastamento para depois ter uma reconciliação. E nessa volta não vai ter agressividade física, nem agressividade verbal, porque houve uma separação para tratamento, houve uma separação para libertação, houve uma separação até para resguardar a integridade física de ambos, a integridade física dos filhos, e até não deixar os filhos viverem naquele ambiente de violência, naquele ambiente de abuso pela violência, pela agressão física e pela agressão verbal. E muitas vezes acontece, aí depois a pessoa fica liberta, o casal fica liberto, depois eles reatam e continua seguindo em paz na presença de Deus. Agora, quando é esse momento, quando é essa hora, isso tudo, o Espírito Santo, ele vai falando, e ele vai mostrando, e ele vai dizendo, e ele vai fazendo, e ele vai tocando na pessoa, e ele vai guiando, porque ele só nos guia para a palavra dele. Às vezes há um afastamento para depois ter um retorno que vai ficar para sempre. Um retorno que não vai ter mais aquelas crises, que não vai viver mais aquele tempo de violência e aquele tempo de agressividade. Então, tudo isso o Espírito Santo vai trazendo para a nossa vida. Então, parem de lutar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quer dizer, quando você abaixa a tua guarda, as tuas armas naturais são paralisadas, e você começa a agir no mundo espiritual com armas espirituais, e nessas armas espirituais tem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, como está em Efésios, no capítulo 6, a partir do 10. Então, você vai conhecendo a Deus pela palavra. Deus está na palavra dele. O lugar que Deus está é na palavra dele. Então, à medida que a gente vai lendo a palavra, nós vamos sabendo quem é Deus.
E nós vamos aprendendo na palavra de Deus como Deus faz, como Deus age, como Deus trabalha, como Deus ensina a cada um de nós a ficarmos quietos, a ficarmos calados e a estarmos em oração, a estarmos em espírito de oração, a estarmos combatendo o combate da fé, confessando a palavra de vitória, a palavra que Deus deu naquela situação, sem você estar entrando em confronto com ninguém, sem você estar falando nada com ninguém, só calado, orando, e Deus trabalhando naquela pessoa, sem precisar de nenhum confronto, porque a palavra de Deus diz, na carta de Paulo a Timóteo, deixa eu só confirmar aqui se é 1 Timóteo, deixa eu ver se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Nós vemos Paulo falando que ao servo de Deus não convém contender. Ele fala isso na palavra de Deus. Que ao servo de Deus não convém estar brigando, estar discutindo com a pessoa, para convencer a pessoa que ela precisa de Deus, que ela precisa orar, que ela precisa buscar Deus, e a pessoa fica ali falando na cabeça dela, e fica insistindo com a pessoa. E Paulo fala isso para nós. Eu não estou achando aqui não estou achando aqui achei. É 2 Timóteo 2. Ele falando aqui, versículo 23. E rejeita as questões tolas e desacisadas, sabendo que geram contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Então tem que ter brandura, tem que ter paciência, e tem que ter uma disposição para ensinar a pessoa. E o versículo 25 fala: corrigindo com mansidão os que resistem. Então, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, a pessoa está resistindo, a pessoa não quer saber de nada. E quando Deus dá uma oportunidade, é procurar não agredir, não querer convencer no braço da carne aquela pessoa, mas a mansidão, ela é um fruto do Espírito. Então Deus vai dar uma linguagem espiritual, uma maneira espiritual para se conversar com aquela pessoa. O texto ainda fala assim, versículo 25 de 2 Timóteo 2: corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Quer dizer, quem vai conceder o arrependimento não sou eu nem você. Essa obra de convencimento é do Espírito Santo. Então, ele que vai convencer. Então, você está vendo que a pessoa não está convencida. Se ela não está convencida, não sou eu que vou convencer, nem você. Porque ninguém pode convencer. Só o Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo. Então, vai corrigindo com mansidão,
com os que resistem, né? Os que resistem, e fica esperando, observando Deus conceder para eles um arrependimento para que eles conheçam plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo, porque haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Então, a pessoa estava resistindo porque ela estava presa pelo laço do inimigo. Tinha um inimigo ali trabalhando na mente dela para ela poder resistir. Então, com oração, com amor, com mansidão, com compaixão, com benignidade, um ambiente vai sendo criado para o Espírito Santo entrar e fazer a obra dele. Aí o Espírito Santo faz a obra dele, e aquela vontade dele que estava presa no diabo é solta, e ela passa a ouvir a palavra de Deus, e com certeza ela vai se converter à palavra de Deus e vai cumprir a vontade de Deus. Amém? Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de lutar e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos pedir para o Senhor tirar de nós as armas naturais que nós estamos usando numa guerra que não é natural, é uma guerra espiritual, e que o Senhor venha nos dar armas espirituais para lutarmos nessa guerra. Que o Senhor venha adestrar as nossas mãos para a guerra, os nossos dedos para a batalha. Que o Senhor venha fazer de nós pessoas cheias do Teu Espírito Santo, pessoas cheias do conhecimento da Tua palavra, pessoas que saibam quem nós somos em Ti, quem é o Senhor e quem nós somos no Senhor. Que o Senhor venha trazer esse conhecimento para o nosso espírito, conhecimento para nos libertar de armas erradas e nos tirar também, Senhor, de batalhas erradas. Muitas vezes nós estamos lutando numa guerra errada, mesmo com armas espirituais, mas numa guerra que o Senhor não quer que a gente entre, que o Senhor não mandou a gente entrar nessa guerra, o Senhor não mandou a gente lutar por isso. Que nessa noite o Senhor venha trabalhar em nós, que o Senhor venha nos dar discernimento espiritual, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, em nome de Jesus. Liberta nessa noite todo aquele que está com a vontade presa no diabo, todo aquele que está resistindo porque tem uma ação maligna aí para ele resistir, e nós repreendemos essa resistência em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo.